Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Nas Quintas dela, e este que é um espaço de conversas informais com pessoas inspiradoras ligadas à agricultura, ao ambiente, à sustentabilidade, e hoje também é um tema que confesso que eu gosto muito de ver conteúdo, embora que não saiba assim muito, e portanto hoje tenho especialistas aqui para me falarem de um tema muito querido por muitas pessoas. Sempre que eu faço posts sobre ele, são posts virais, que é a apicultura, mas não é uma apicultura qualquer, a apicultura natural, e portanto hoje temos a Sónia e o Luís do projeto Apicosta, e portanto hoje vamos falar sobre abelhas, tudo o que está relacionado com as abelhas, sobre a apicultura como uma filosofia, as escolhas conscientes, os ritmos naturais e sobre o que realmente significa cuidar de abelhas. As abelhas são seres vivos totalmente necessários para o nosso planeta. Infelizmente, nós vemos que, por exemplo, fruto de práticas agrícolas não tão amigas do ambiente, muitas vezes elas acabam por diminuir as suas populações e acabam por trazer também consequências muito negativas para todos. E, portanto, hoje tenho aqui a Sónia e o Luís do projeto Apicosta. Muito obrigada, eu sei que vocês fizeram muitos quilómetros para estar aqui, mas tenho a certeza que quem não vos conhece, a partir de hoje vai ficar a conhecer-vos e a gostar muito do vosso conteúdo. Obrigado. Esperamos que sim. E estávamos aqui a fazer uma partilha em off e, de facto, eu conheci-vos assim muito por um acaso, que apareceu um conteúdo vosso no Instagram, e eu fiquei verdadeiramente fascinada com a forma como vocês criam conteúdo, e confesso que também vos disse que, de facto, eu acho que vocês deviam ter muito mais seguidores, porque vocês têm um conteúdo muito incrível e, portanto, nunca depender de mim. Hoje eu espero que este conteúdo bombe e que vocês consigam chegar a mais pessoas, porque o vosso conteúdo tem realmente muita qualidade. Vamos tentar partilhar também. Então, vamos começar aqui por falar sobre como tudo começou. E, portanto, vou começar aqui contigo, Sónia, mas depois o Luís também fala connosco. Como e quando é que nasceu o projeto Apicosta? Já tem muito tempo, certo? O projeto Apicosta começou, estamos em junho, faz agora este mês 14 anos, que eu tenho assim uma noção que foi no mês de junho, e começou com ele, não começou comigo. De todo, de maneira nenhuma, mesmo que eu não gostava de me sequer aproximar de abelhas, e o projeto começou com ele, com o Luís. Contrário. Pois, ele depois pode dizer, mas só para dar-te um contexto, ele gostava de abelhas, via as abelhas nos vizinhos e tinha a curiosidade, e ele, como é uma pessoa curiosa e gosta de fazer tudo, é um bocadinho daquelas pessoas que faz de tudo, tinha aquela curiosidade de fazer. Eu só posso dizer que só peguei nas abelhas passado 2 anos dele ter as colmeias, é que eu me cheguei perto, porque eu tenho a fobia, tinha e tenho, muito melhor, fobia do som, faz-me urticária. Sério? Som. Eu não tenho medo nenhum das abelhas, ele tem medo, mas eu não tenho medo das abelhas, e o que me faz é aquele som de estar aqui, estás a ver? Era mesmo o caso de, no início, só o som, bastava eu ao lado dela começar a brincar com ela, a fazer zzz, ela começava-se a coçar. Mas é engraçado que isso é comum a muitas pessoas, que ouvem o som, o zumbido da abelha e ficam logo todas... Mas eu não conseguia estar mesmo, e tive muito tempo, porque como eu sabia que aquilo fazia-me impressão. Estar junto de uma colmeia que tu vês ali milhares de abelhas de roda de ti, aquilo faz muita confusão com o sistema nervoso, que é mesmo assim. E eu tive que ir muito aos poucos. Eu, depois, comparar o fato, é que fui, ia lá um bocadinho, mas arrancava a correr, ia lá outro bocadinho no outro dia e abalava outra vez. Aquilo começava a dar muitos nervos, eu abalava outra vez, porque a gente, quando está ao pé delas, não convém muito estar enervados. Elas sentem, não é? Enervar-se. Então o projeto realmente começou muito com ele, meio na brincadeira. Ele até pode contar se Posso quiser. dar uma mirezinha então, sim, só sim, por força, alto. Luís. Então foi do género, eu andava lá pela aldeia, tinha curiosidade do que é que eram as abelhas, o que é que era uma colmeia, mas nunca me virei para a apicultura. E então, ao fim de semana, de vez em quando, com a minha filha pequenina, passávamos ao pé do apiário de um senhor de idade, lá da aldeia, e ficávamos a ver as abelhas entrarem e a saírem. Entretanto, uma das vezes que lá passamos, vejo que as colmeias estavam todas caídas. E achei aquilo diferente. Eu fui falar com as pessoas e então vim a saber que a senhora tinha ficado doente, ficou de cama e pronto, não podia tratar das colmeias.
Entretanto, ao falar com a filha disse-me que as duas filhas dele não estavam interessadas em tomar conta, também tomavam conta à maneira antiga, depois só levavam era picadas e por aí afora. Disseram-me que iam desistir daquilo, se eu quisesse podia ficar com o que lá tivesse. E então comecei assim, não sabia o que era, agarrei num fato, fui para lá para o pé das colmeias e uma das colmeias só é que estava caída e tinha um enxame de abelhas lá dentro. E então fui assim um bocado pesquisar à internet à pressa, através de brasileiros e de ingleses, foi o que eu ao princípio comecei a ter umas ideias e umas luzes. Com uma colmeia velha copiei, tirei as medidas, fui fazer uma colmeia em madeira em casa à pressa e fui lá aproveitar aquele enxame. Pronto, a partir daí, olha, foram anos de curiosidade e de aprendizagem e de ganhar gosto pelos bichinhos, porque depois é assim, nós com as abelhas todos os dias temos uma coisa diferente, todos os dias temos uma coisa a aprender, apesar destes anos todos, às vezes chegamos à conclusão que não sabemos ainda o que é que são abelhas ou como é que elas vão funcionar. O projeto Apicosta tem quantos anos? Tem agora 14. 14 anos. E ao longo destes 14 anos, e dado que vocês também trabalham muito com esta questão da educação, de partilhar conteúdo nas vossas redes sociais, quais é que foram os maiores desafios ou quais é que acham que são aqueles conteúdos que as pessoas têm mais curiosidade em saber? As pessoas têm muita curiosidade e têm muita dúvida no facto de que se conseguir fazer isto de forma natural. Acham tudo que é muito de brincadeira, é muito de hobby, que natural não é possível. E depois tem uma ilusão, que eu não sei se é só no nosso nicho, se não, que o natural é abandonar. Mais ou menos. Mais selvagem o estado. Natural é metes a colmeia ali e deixas e está feito. E as pessoas antes faziam isso muito com os cortiços, sim, não é? Que trabalhavam as abelhas nos cortiços, mas era uma época completamente diferente. Não é? Em que se podia fazer isso. A gente podia fazer isso naquela altura com os cortiços, agora não se pode fazer isso. Com colmeia nenhuma. E o natural não é isso. O natural é a gente cuidar delas, não extorquir, não colocar coisas que não se deve, não... É o que a gente considera, pelo menos o viver com as abelhas e o estar com as abelhas, é um bocadinho por aí. Se calhar fugi um bocadinho à tua pergunta. Não. E a dúvida das pessoas realmente é se conseguem. O que é isso do natural? Não faço nada, não mexo, dá para fazer com colmeias, as chamadas colmeias convencionais, as colmeias normais, e não dá, que foi a nossa batalha durante anos. A gente tivemos colmeias reversíveis, lusitanas e acho que comecei com reversíveis, depois ainda optei por experimentar lusitanas, pouca diferença notei, porque e depois cheguei depois cheguei só a uma altura que eu disse assim, eu vou experimentar as colmeias top bar, que foi as que eu comecei, depois introduzi as varré, que são as duas naturais, e cheguei à conclusão que foi mesmo assim, de um dia para o outro eu disse, olha, ou vou experimentar as colmeias top bar e isto vai funcionar para o que eu quero, ou então vou desistir da apicultura. Porque eu estava a ter trabalho, estava a ter despesa e não estava a ter nada que me satisfizesse. E o nosso principal ponto, que também vai completar um bocadinho o que estávamos a falar, é nós estarmos a fazer uma coisa que gostamos e estarmos a ajudar as abelhas a estarem bem de saúde e vermos que elas estão a viver bem. Daí o mexer o menos possível, mas cuidar e tratar quando é preciso. E nunca fez sentido para nós fazer uma coisa que... a gente não se identificava. E a gente tirar toneladas, por exemplo. A gente nunca se identificou nem com a exploração, nem com o químico. Nunca. A minha filha, isto só para coisa, os nossos filhos nasceram com problemas de saúde, de alergias, e a gente, a partir do momento que começamos a saber mais sobre isso, o químico nunca entrou na nossa vida. Aliás, a gente somos muito radicais nesse tipo de coisas e muito pé fincado. Então, a gente chegou a experimentar fazer apicultura natural e mudar as coisas todas com aquele tipo de colmeia. E não funciona. Não dá porque ela está desenhada para ser industrial. Aí depois as pessoas... Às vezes é um bocadinho o ponto que as pessoas batem muito. Então, se eu comprar aquela colmeia, eu não consigo fazer natural. Tenta-se fazer o mínimo possível de industrialização, mas não se vai ter os resultados e depois as pessoas ficam frustradas. E aí desistem, ou então vão para o químico na mesma, porque depois não conseguem ter o resultado. Foi o que nos aconteceu durante mais de 7, 8 anos até. A gente batalhou, até coisa. Só que somos um bocadinho chamados burros, teimosos, desculpa lá a palavra. Não, um bocadinho, são dois bocadinhos. Somos assim um bocadinho teimosos, e como a gente queria mesmo realmente fazer o natural... Testaram até conseguir. E ele é teimoso na prática.
e eu sou teimosa a estudar. E eu percebi que havia formas de fazer, porque lá fora fazia-se. Cá não, mas lá fora fazia-se. Então se os outros fazem, porque é que a gente não consegue fazer? Há aqui qualquer coisa que não está a bater. Foi aí que a gente começou a testar colmeias. E depois temos a sorte, ou tenho a sorte, ou temos, enquanto casal, a sorte dele saber trabalhar muito, tanto com carpintaria como com ferro, seja lá com o que for. Isso ajuda muito. Ele sabe fazer. Tanto que a gente tem, as pessoas às vezes perguntam-nos onde é que eu consigo colmeias dessas. Consegue-se modelos de colmeias dessas na internet inteira. Só que as nossas, por exemplo, se fomos nós que criamos, adaptamos ao nosso estilo, ao que a gente queria de fazer da apicultura, e a nossa colmeia, tanto a Top Bar como a Varré, foi toda alterada por ele para o nosso... Não foi muita coisa, mas foi alguns pormenores que eu considero muito importantes. Desde Quais? as janelas de observação, Ok. por exemplo, a colmeia original, Varré ou a Top Bar, nenhuma delas tem janela de observação, portanto tem que ser à prática antiga, normal, de abrir as colmeias e ver lá dentro. E nós pela janela conseguimos muito seguir o crescimento ou não do enxame, e o estado de saúde das abelhas consegue-se observar muita coisa pela janela. E então pela janela não vamos mexer nem no funcionar do enxame das abelhas, nos aromas, nos cheiros da colmeia, nas temperaturas, porque a colmeia convém, aliás, tem sempre à volta de 30 graus lá dentro, seja de verão, seja de inverno. Imaginemos de inverno abrir uma colmeia quando estão 10, 15 graus na rua, aquilo vai fazer diferença. E então há quem diga que ao abrir-se uma colmeia as abelhas vão andar ali 2, 3, 4 dias só a reorientar o ambiente para depois continuarem o trabalho delas. Esse é um dos pontos. Um dos pontos que eu alterei também foi introduzir extratos sanitários nas colmeias. Para quem não sabe o que isso é, o que é que são Um esses extrato extratos? sanitário é uma rede que acontece que, por exemplo, os ácaros, que são as varroas que caem, não ficam no estrado da colmeia e voltam a subir para dentro das abelhas, ou seja, passam pela rede, caem no estrado e ficam lá e morrem lá, porque eles só vivem agarrados às abelhas. E um outro ponto é as entradas das colmeias. Portanto, eu reduzi as entradas das colmeias a um ponto que eu vi que é suficiente para elas trabalharem tanto de inverno como de verão e não são tão abertas, não entra tanto frio, não entram tantos predadores. Infelizmente já temos as abelhas, as vespas asiáticas, a atacar mesmo muito as nossas colmeias também, e esse tipo de entrada, ao ser mais pequeno, facilita a defesa do enxame. Ok. Não vai resolver, mas é mais uma ajuda. Minimiza. Pronto, e esses 3 pontos são os pontos que a maior parte das colmeias ou que as pessoas fazem não têm, ou algumas de compra que também não têm. Não é um ponto assim muito importante, mas ajuda, não é? Porque lá fora eles adaptaram a colmeia ao estilo do país e do frio e do que é. E depois vai da maneira de se trabalhar e do que é que a gente quer delas. E depois cá, quem fabrica, a gente já chegou a produzir muito artesanalmente as nossas, mas com os preços das madeiras deixou de compensar. Mas quem cá produz esse tipo de colmeia vai aos planos que existem, porque as pessoas nem sequer trabalham com abelhas. A maior parte dos produtores, dos fabricantes de colmeias, depois não percebem estes pontinhos que são essenciais para quando a gente está a trabalhar. Por isso é que eu digo, há as nossas colmeias e há as colmeias de venda, que já são muito parecidas hoje em dia, à conta de se calhar um bocadinho da divulgação do que a gente faz. Para as pessoas terem uma ideia, tu falaste, mas depois também não avançaste. A colmeia Top Bar também é chamada de colmeia queniana, ou seja, uma colmeia do país do Quénia. Tem uma temperatura que não tem nada a ver com a nossa. Totalmente diferente. Daí se calhar não nos fazer grande diferença à janela de observação, porque eles abrem e veem quando querem. E se calhar não têm tantos predadores, a gente ainda também não sabemos. A colmeia Varré, desculpa, é originária de França, mas quando era trabalhada em 1920 ou 40, foi inventada por um abade, se não estou em erro. O Émile Varré. Foi na altura que na apicultura não havia a varroa, não tínhamos que andar lá de vez em quando a ver se tinha, se não, para poder tratar, ou seja, aquilo funcionava praticamente como um cortiço. Punham as abelhas, iam adicionando caixas, adicionando e no fim tiravam mel. Ok. É as diferenças do que era o cortiço e do que é a apicultura hoje em dia, que a gente também tem que se adaptar, não é? Certo? Tem a ver porque é que eu fiz aquelas alterações, portanto não fiz aquelas alterações só porque me apeteceu, não é? Só porque apeteceu, foi com os anos de experiência e das outras colmeias que foi a gente, por exemplo, ir fazendo testes. A gente, à medida que estávamos a trabalhar, por exemplo, as reversíveis,
a gente ia percebendo que não fazia sentido as abelhas estarem a puxar cera de uma folha de cera que vem com um tamanho, porque elas na natureza não têm aquele tamanho, e as medidas entre quadros, entre o que chamam os quadros e o espaço abelha dos topos, também é completamente diferente do que está na natureza, e a gente foi adaptando. Pouca gente aqui trabalha e precisa, por isso é que e aproximando ao espaço normal que elas fazem na natureza, porque quando vamos apanhar um enxame que está dentro de um buraco de uma árvore, se nós observarmos e estudarmos, conseguimos medir o tamanho das células, que ronda os 4,9 milímetros. A cera que já vem pré-moldada, que é vendida para as colmeias, já vem moldada a 5,2 milímetros. Porquê? Uma abelha maior vai trabalhar mais, vai acartar mais néctar, vai acartar mais pólen, mas depois vai acartar mais ácaros e vai acartar mais doenças. Okay. Vai morrer mais depressa. Okay. Vocês defendem muito aqui o conceito de apicultura natural. Se vocês tivessem que enumerar quais é que são as principais diferenças entre a apicultura natural e a dita convencional, quais é que seriam? A gente realmente às vezes tem dificuldade em chamar as coisas. A gente só chama apicultura natural porque não se pode chamar só de apicultura. Ok. Percebes? Porque é assim, a apicultura devia ser chamada de apicultura, que é o conceito. Só que a indústria pegou para ela o conceito de apicultura, e os convencionais, ou os industriais, percebem que a gente às vezes tem este nome, esta diferença. Porque a apicultura antigamente, como a gente estava-te a dizer, era o cortiço, era natural. Era o natural, era o ir apanhá-la dentro do oco de uma árvore, numa montanha, fosse lá onde o enxame estivesse. Isso era a chamada apicultura. A gente agora é que tem que se adaptar para o natural, vamos lá chamar de coisa, porque deixou de haver essa diferença e as pessoas não sabem. Se a gente pudesse só chamar apicultura, era o que a gente gostava de chamar, porque era o que devia ser. É como a agricultura. Sim. Também devia ser só orgânica, só natural, sem químicos. Mas porque como há várias, nós temos que saber andar sempre a adaptar. Então as principais diferenças, digamos assim, que eu me lembro agora, e depois se calhar podes dizer mais algumas, que a gente gosta muito de mencionar, é o facto da gente não fazer tratamentos químicos, é o facto da gente não mexer, não fazer inspeções com a regularidade que os outros fazem, é o facto da gente deixá-las puxar a cera, por exemplo, por elas, a gente não coloca ceras, a gente coloca 2 centímetros de cera para elas terem uma guia para se irem ali, mas é a cera que já é da nossa, já nem sequer é cera de compra, é cera mesmo, cera, e elas só têm aquilo para formar uma guia, e depois é o que a gente, há muitos anos de batalha, que eu gosto muito, e é a parte que eu batalho sempre muito, que é o facto de a gente não alimentar as abelhas, de forma alguma. Eu às vezes já chego ao facto de ele me dizer assim, mas aquele enxame se calhar precisa mesmo, e então aí a gente vai e coisa, porque é uma habituação que elas ganham com a alimentação, é uma coisa péssima para as abelhas serem alimentadas, e eu batalho muito e estudo muito e procuro muito, e foi sempre a minha luta estes anos todos, tem sido sempre nesta parte, que é o facto de elas precisarem da agricultura, do que está na terra, das plantas, para se alimentarem, e é essa a diferença para mim, principal na apicultura que a gente faz e que a gente tenta fazer, é realmente pensar primeiro na terra, que é o que a gente tem tentado a fazer ultimamente, pensar primeiro na terra como um complemento. A gente primeiro pensa na terra e depois põe as abelhas. Porque se elas tiverem ali o alimento, a água e tudo onde forem buscar o alimento delas, elas são outras. Não tem nada a ver. A mesma coisa também na agricultura, na medida em que se o nosso solo estiver fértil, nós não precisamos de andar continuamente a colocar fertilizantes, nem fazer tratamentos, porque as culturas que vão crescer ali naquele solo, elas vão ser muito menos suscetíveis a pragas e doenças. E deviam estar ligados. Sim. Os agricultores estão tão afastados dos apicultores, tão, não faz sentido. A abelha precisa da planta e a planta precisa da abelha. E isto devia estar tudo interligado. Os agricultores só pensam nas abelhas ou nos abelhões quando querem polinizar grandes culturas. E depois, por exemplo, o tomate. E às vezes nem sequer sabem escolher o tipo de abelha que é preciso para cada um, porque nem todas dão para todas as culturas. Mas isto está tudo... A natureza é tão interligada, tão junta, tão bem conectada,
e estamos todos tão estão afastados de uma maneira que as pessoas pensam assim, então mas eu vou pôr uma colmeia, que há muito na moda agora, na zona urbana, não se pode ter. Em Portugal não é possível, mas porque as nossas abelhas picam, pois, e por lei, porque as nossas abelhas picam, não é como a gente vê eles lá fazerem fora. Mas vamos pôr o que? As abelhas a comerem no cimento? Não há aqui uma ligação que ligue, a mim não me faz sentido. Está tudo tão trocado que é assim, por algumas experiências que eu já tive conhecimento, as abelhas já conseguem viver relativamente melhor ou terem mais alimento numa cidade do que no campo, onde há muita agricultura. Isso é muito esquisito. Muito. E sabes porque é que eu digo isto? Porque é assim, nas cidades cada vez há mais as árvores, aquelas zonas verdes e por aí fora. Até os telhados verdes. E as abelhas aí conseguem arranjar alguma comida. As abelhas porque que estão... as pessoas na cidade não pulverizam. As abelhas... Tem que ter essa noção. As pessoas na cidade não pulverizam. Era onde eu ia chegar. As abelhas que estão em zonas quase como a nossa, que a nossa zona é muito de vinhos, de vinha, ou seja, nós chegamos ali e aquilo está espetacular porque está tudo verdinho, está tudo verdejante, está tudo muito bonito, mas ninguém lhe passa pela cabeça a quantidade de veneno que tem ali, e então as abelhas só de vinhas também não conseguem arranjar comida, então é muito difícil ter produção boa numa zona onde nós estamos, porque é muito só vinha, ou seja, matas há muito poucas. E pessoas a produzir como deve ser, e pessoas a produzir. Os quintais estão cheios de batata, de milho, mas qualquer pequeno produtor, qualquer pessoa... Tentando tão mais veneno que as vinhas. Tentando mais veneno que as vinhas, porque as das vinhas ainda são obrigados a ter os cursos e agora as coisas todas. Os pequenos produtores às vezes nem isso e vão pondo venenos assim só porque coisa. E as pessoas não plantam mais nada. Mais nada, e esquecem-se que elas são precisas, não há flores, não há... É verdade, e por acaso se mata. Eu olho isso muito, por exemplo, para as hortas que há por aí, e a maior parte das hortas tem as culturas da época, mas depois não tem ervas aromáticas, não tem flores. Não há uma tagete, não há uma papoila. A maior parte das hortas estávamos a reparar, no nosso terreno, a gente temos o nosso terreno agora há coisa de um ano e tal, vai fazer 2 anos no final do ano. Vai fazer já 2. Era um terreno que está cercado de vinhas, para já. Okay. É uma luta, só por si só, já é uma luta para nós. E 3/4 do terreno eram vinhas. E o terreno em si era todo tratado com química. Portanto, a gente só este ano conseguiu ver um montinho. Eu tenho um montinho com 10 papoilas crescidas. Coisa que eu, quando era nova, aquilo era papoilas. É verdade. Este ano eu estou a ver joaninhas. O terreno ano passado não tinha joaninhas. E as joaninhas são um dos principais indicadores de saúde do espaço, não é? Eu tenho aqueles as perdizes. Sim. Anda lá um casalinho sempre todos os dias a passear de um lado para o outro. Mas não se via. Não, e depois é esta coisa que é todos os dias uma pulverização. Não sei, eu não consigo. É que depois acabamos por levar o que o vizinho anda a fazer ao lado, porque assim o vizinho se rala se o vento está a norte, se está a sul, certo. Ele rala sem ir lá pôr aquilo, tem que ser hoje e acabou. E nós ali temos um bocado, maioritariamente, o vento norte, o que vem do lado norte, conforme o vizinho se lembra, é que ele mete na dele e uma parte vem parar ao nosso à mesma, mas... Daí estarmos a tentar construir as barreiras, as cercas vivas, colocar árvores, mas são coisas que vão levar anos a crescer, não é? Pois é. Não há consciência. Uma coisa que eu acabo por reparar muito, não sei se é realmente assim, é que os apicultores eles têm diminuído muito. Ou seja, antes havia muitos apicultores e hoje em dia há cada vez menos. É verdade? E se é, porquê? A apicultura não é uma atividade atrativa, rentável? Eu acredito, não tenho números, não te sei dizer se realmente é assim, até porque é o que a gente estávamos aqui a falar um bocadinho off, as pessoas não se falam. Não há aqui uma comunicação para se falar, não há, os agricultores não se falam, os apicultores não contam a vida, não coisa. O que eu tenho e que eu te posso dizer que percebo através das redes sociais e das pessoas que às vezes me mandam uma mensagem ou perguntam ou dizem o que é que lhes aconteceu, eu noto que há muito menos. E noto que há muito menos porque, primeiro que é assim, as pessoas vão para a apicultura e os jovens vão para a apicultura ou pessoas mais velhas, alguns porque tinham a memória dos pais e do que os avós faziam e que produziam muito e que tiravam muito, e agora não é assim.
por causa disso mesmo, porque a gente antes tínhamos plantas e as pessoas não associam a apicultura com a agricultura a ser assim, porque antes a gente tínhamos os campos verdejantes. Um campo não era produzido, mas estava cheio de plantas. Agora está tudo morto. Um exemplo em relação a isso é o nosso colega Abílio, que mora ali a 20 km de nós, e tinha o exemplo do pai com, por exemplo, 10 colmeias, ele tirava às vezes 30 e 40 kg de mel por cada colmeia. E ele, os últimos anos, ele, por exemplo, tem 20 colmeias, se ele conseguir tirar 20 kg de mel, já fica todo contente. Nas colmeias todas. E isto faz diferença. E eles tiravam isso numa colmeia só. E um apicultor que vai por estes números ou pelas ideias que tinha, ou porque os aprende no curso, porque a gente vai para um curso de apicultura, que é o que toda a gente faz. Vai-se para cursos presenciais de apicultura convencional e é tudo muito bonito. Porque elas produzem muito, porquê? Porque alimentam muito, mas depois tem uma despesa que as pessoas não fazem ideia do que é. Todos os meses teres que comprar alimento, todos os meses teres que comprar produtos para matar a varroa, o trabalho e a despesa que é estar lá sempre a fazer isso, as pessoas às vezes associam com trabalhos normais, deixam de ter tempo e deixam de ter a manutenção que aquilo precisa. E depois veio a varroa, há uns anos para cá, há bastantes anos, que levou muitos enxames fora. E muitos apicultores agora também temos desistiram por causa disso. A Vespa, que eu ainda esta semana recebi uma mensagem de alguém a dizer que levou-lhe 6 ou 7 colmeias assim, de um dia para o outro, ficou praticamente sem nada, desistiu. Porque ou já não tem orçamento para ir buscar mais, ou para fazer mais, e por continuar, e as pessoas depois não conseguem ir. E há alguma forma de tornar as colmeias mais resilientes para evitar grandes impactos, por exemplo, pela varroa, pela vespa asiática, ou não? A única coisa que a gente nota, e que é o que a gente pode dizer, é pela nossa experiência, que é o facto do tipo de apicultura que as pessoas fazem com o tipo de colmeias que se faz. Okay. A gente nota muito isso. E é o que o Pedro estava a dizer logo no início, ele tinha muito mais trabalho com as abelhas antes do que ele tem agora. Foi uma das diferenças que nos fez optar pela natural, foi essa mesmo. Ele passava foi ter a menos vida despesa e menos trabalho. A ter que estar a tratar as abelhas quando tinha as reversíveis. Ele agora não trata tanto. A gente, se fizer 2, 3 tratamentos, no máximo, dos máximos, num ano muito ruim, por ano, é muito. Entendes? E é só porque... E às vezes acontece que vai lá, faz um tratamento, o tratamento que a gente faz, como é natural, tem que ser feito mais vezes, e é feito por fora da colmeia. Ele às vezes faz vê que deu resultado e a gente para de fazer, porque notou-se logo ali um boom nas abelhas, que elas ficaram melhores, então a gente para. Mas porque também todo o ambiente que vocês criaram ali à volta das vossas abelhas, sim, também é muito mais saudável, não é? Tentamos. E é a maneira. Ainda a gente estes dias... A semana passada tivemos a enfardar palha, que estava num terreno à frente a gente até publicou isso, à frente das colmeias. Os rapazes que lá foram fazer os fardos, porque ele faz o resto do trabalho, os rapazes foram eles a dizer. E eles estavam sem fato, com um trator, com uma enfardadeira a fazer barulho. Eles passaram, 10 metros? 5, 10 metros da frente das nossas colmeias. Eu notei, eu estava na parte mais de baixo do terreno, o rapaz estava sempre a olhar para trás, para ver se não vinha abelhas picar-lhe, porque podia acontecer. E depois ele disse ao Pedro, as tuas abelhas não têm nada a ver. A gente passou à frente delas com um barulho daqueles, as abelhas não atacaram. Eles foram a um outro apicultor fazer a mesma coisa, num terreno perto, ele assim, a gente estava a 10 metros daquilo, a gente nem sequer se podia chegar, porque elas vêm e atacam logo. Não tem nada a ver. As pessoas não acreditam que a forma de a gente trabalhar as abelhas é completamente diferente, tanto no comportamento delas, na maneira como elas trabalham e como elas fazem as coisas. A gente podemos não conseguir realmente ter mais quantidade de mel, porque o que elas tiram é mel. Elas tiram néctar das plantas e eu não posso, não consigo que elas vão a mais flores porque não existem. Se eu não as plantar, elas não têm. O que eles tiram de mel é de açúcar. Portanto, aí tiram muitos quilos e as pessoas às vezes comparam um bocadinho muito os números e a gente não faz isso. Esse é um tema um bocado
polémico e controverso e essa parte do alimentar, porque há muita gente que diz que não, a gente alimenta é só quando elas estão no ninho, que é a primeira caixa, depois quando o enxame vai crescendo, só aí deixam de dar alimentação. Mas eu tenho conhecimento e muitos exemplos de apicultores que antes alimentavam assim e agora fazem e ensinam e, como é que eu ia dizer, fazem com que as outras pessoas façam o mesmo, que é passar o ano inteiro a alimentar. Quer dizer, as abelhas... Isso não é viável, pois não? Eu acho que não, eu acredito que não, porque para mim é impossível. Eu não sei como é que raio de contas é que eles conseguem fazer. Até porque depois torna a apicultura um negócio extremamente caro, porque eles não conseguem tirar rentabilidade se tiverem... Isso foi um dos pontos que me fez mudar para a apicultura natural, porque assim eu tinha que comprar cera pré-moldada, uma caixa levava 1 kg de cera, 1 kg e qualquer coisa de cera, que já custa na casa dos 14, 16 euros cada quilo. Eu deixei de usar isso. Eu agora com uma folha de cera consigo encher uma caixa com as tais tirinhas de cera. E aí só em termos de preço faz uma diferença brutal. E alimentação... Outra diferença, por exemplo, nas colmeias era eu ter que pôr as ceras, o soldar as ceras, ter que pôr arames, esticar os arames. Eu não faço nada disso. Eu colo aquela tirinha de cera, ponho na caixa e tenho o trabalho despachado. Quando eu tiro o mel, eu corto, aproveito para um lado de mel, para o outro lado de cera. Essa cera eu reaproveito para fazer as tirinhas, ou para fazer velas, ou para o que eu precisar. Nas outras colmeias não, toda a cera que eu tinha nunca chegava, eu tinha sempre que ir comprar mais cera. E a alimentação era outra, que é o que a gente estávamos a falar. Pronto, e em questão à alimentação, no meu ponto de vista é tudo o que a abelha apanhe, que seja bom, seja mau, seja natural, seja artificial, que seja doce, ela vai trazer. E se for demais, daí eu estar a falar do estar o ano inteiro a alimentar, elas vão trazer o que é demais, vão armazenar. Porque assim, o mel é o quê? É o que as abelhas trazem demais, armazenam para depois terem de inverno para comer. Se a gente vai estar a dar alimentação um ano inteiro, onde é que elas vão pô-lo? Não vão guardar na despensa e fecham à chave, não é? Sim. Vão guardar junto com o mel. Apesar de ser mais caro, no meu ponto de vista, vai tirar qualidade. Quem provou o nosso mel, que nós tiramos das nossas colmeias, ou outro mel qualquer, ou de outro apicultor qualquer, diz-me assim, não sei o que é que o mel de vocês têm, que é tão doce, parece que até pica a garganta. Há pessoas que não gostavam de mel e provaram e... Vocês comercializam mel? A gente não consegue muito comercializar muito mel por causa disso mesmo, porque a gente não produz em quantidades. Ok. E tudo o que a gente tira, ou é para nós próprios, que a gente também somos humanos e gostamos. Claro. Éramos 4, agora já somos 5 ou então, a consumir. Ou então temos que o excedente que a gente possa vender nunca chega. Nem para os vizinhos chega. Porque a gente às vezes não produz, a gente não se foca em produzir assim. Elas estão lá, elas se tiverem alimento para ir buscar mel, elas vão. Se não tiverem, a gente também não está a alimentá-las, como eu tinha-te dito há bocadinho, não estamos a forçá-las a produzir. E em relação a isso que ele estava a dizer, a alimentação, se a gente estiver sempre a alimentar as abelhas, é quase como uma pessoa viciada. Elas vão ali, elas não vão... Tu tiras-lhe aquilo, elas não vão às flores. Pois. Elas não vão, elas ficam viciadas naquele mundinho ali e ficam doentes. Porque o açúcar não tem nada de bom. É um químico que tu estás a enfiar lá dentro. Se ele não é bom para nós, também não é bom para elas. E enfiares açúcar assim dentro da colmeia, as abelhas ficam fracas, as abelhas ficam mais agressivas, as abelhas são outras. Vão ficar debilitadas. E depois têm as debilitadas delas. E quando vem a varroa, quando vem a vespa, nem sequer sabem se defender. Não conseguem. O que é que vocês, quando olham para as abelhas, mais vos fascina? O que é assim mais fascinante para vocês nas abelhas? No meu ponto de vista é o conhecer o viver da abelha, como é que a abelha funciona, como é que ela se alimenta, como é que ela trata da casa, como é que ela trata da criação, como é que funciona a rainha, que a rainha é que faz aquela criação toda. Mas é engraçado que muita gente pergunta: quem é que manda na colmeia? É a rainha? Não, não é, são as abelhas, no meu ponto de vista. Porque é assim, se as abelhas detectam que uma rainha começa a ter pouca postura, a pôr poucos ovos e fazer pouca criação... Que não serve, não é? Tipo, de alguma forma. Acaba por ser. Okay. O que é que elas fazem? Elas conseguem ter a inteligência de a matar e fazerem rainhas de novo, para terem uma rainha nova, mais saudável e a produzir mais. Fascinante. Mesmo. E então o principal é mesmo conhecer o funcionário da colmeia. E foi isso. É por isso que a gente tem abelhas, porque, como ele estava-te a dizer no início, ele começou com as abelhas, eu só fui depois,
Mas eu não vou... Porque eu sou teimoso e consegui fazer com que tu fosses. Eu não gosto... Eu vou às abelhas, mas não vou para ir fazer manutenção delas. Eu não pego nos quadros, eu não faço... Eu chamo-me apicultora, mas não sou apicultora de andar ali a mexer. Ele vai, eu vou com ele, ele é que mexe sempre. Porque o que me fascina nelas não é isso. Ele gosta muito de estar ali, mexer e ver um quadro e observar o que é que elas lá têm. Eu gosto de observar. Eu sou capaz de passar 1 hora, 2 na frente da colmeia só a olhar elas entrar e a sair. Uma coisa espetacular é, estás a ver a sensação de ires à praia e estar sentada na praia só a sentir o ambiente. Sim. A descontração, aquele ar soft. Cansaço que a gente às vezes vem. Se tu agarrares no fato de apicultor, eu digo um fato de apicultor porque eu continuo a dizer e continuo a ter medo de abelhas. Eu bem equipado não tenho medo de abelhas. Se eu não estiver equipado, esquece. Vai às abelhas que eu não vou. Mas pronto, eu estava a falar da sensação de sentar na praia e ter aquele alívio, aquele paz de espírito, se vestires um fato de apicultor ou se não tiveres medo de abelhas e se te sentares ao lado de uma colmeia, não é preciso mais que 5 minutos, tens a mesma sensação. É uma sensação completamente diferente. O silêncio do campo, o sossego do campo e ouvires o barulho das abelhas a entrarem e a saírem e sentires aqueles aromas, é uma experiência só vivida, pronto, que é mesmo assim. E é isso, eu só estava a dizer que é isso que me fascina e que me fascina estes anos todos, que me fez produzir os conteúdos que eu produzo, porque eu estudo muito elas, eu estudo tudo. Eu já disse até num vídeo que a gente fez, que eu não acho que a coisa mais importante, que é o que as pessoas normalmente às vezes pensam que é muito importante, é a biologia da abelha. Quantas cabeças, quantos estômagos, quantos olhos, quantas asas, isso a mim não me diz nada, não coisa. Agora, o funcionamento delas, a maneira delas trabalhar, a maneira como elas fazem tudo, depois o sentir o cheiro, a maneira como elas produzem a cera, porquê, porque não... Porque é que elas vão àquela flor e ainda vão àquela, porque eu plantei aquilo e está ali uma flor tão bonita e elas agora não vão àquela, mas foram lá do vizinho. Estas coisas todas é a curiosidade, o gostar das abelhas que nos fez ainda continuar a temar aqui na produção de abelhas, porque senão acho que a gente pode-se dizer porque é que temos abelhas. É assim, basicamente temos abelhas porque, para nós, termos mel, desde que temos as colmeias, deixei de usar farmácia, excluindo aqueles tipo Benurons e genéricos só para tirar a dor na altura às vezes, porque é assim, nós da colmeia conseguimos tirar o mel, conseguimos tirar pólen. Conseguimos o mais importante, que é o própolis, fazer a tintura de própolis em casa, que é o antibiótico natural do melhor que pode haver. É esse um dos pontos, que é nós termos as abelhas, darmos qualidade de vida àquelas abelhas que temos e cuidar delas e sentirmos aquelas experiências. Pronto, é basicamente isso. E eu gosto da gente ensinar, porque a gente sempre notou que as pessoas não ensinam. Por isso é que fazemos o conteúdo que nós fazemos e teimamos estes anos todos para ajudar pessoas que possam gostar do mesmo, porque se tu fores à internet à procura, em Portugal já começa a aparecer algumas pessoas, alguns até a copiar-nos, porque assim os conteúdos são iguais, não tem outra hipótese, mas também não é por aí, porque o nosso objetivo não é esconder, até pelo contrário, é partilhar. Se formos perguntar então ao vizinho, ou se formos à procura, muito dificilmente encontras alguém que nos explique como é que funcionam as abelhas, o que é que nós temos que fazer, qual é a melhor maneira de fazer, qual é a maneira mais rentável, qual é a mais natural ou não, também consoante a opção da pessoa, porque nós gostamos, não queremos obrigar as outras pessoas a fazerem todas a apicultura natural. Nós gostamos é de explicar e de mostrar. Existe essa hipótese. Porque nós, quando queríamos saber, procurávamos tudo e mais alguma coisa e não havia. É assim, na internet não havia. Tanto que a gente, quando começou, a gente nem sequer sabia que havia sequer uma mínima hipótese de se fazer algumas coisas diferentes do que as pessoas já faziam. Eu ia falar Foi isso que fez com que a gente depois mudou. Agora desculpem, mas só me vem papelaria. Biblioteca. Nunca fui amante de bibliotecas, mas eu fui às bibliotecas à procura. E havia um livro. Havia um livro ou dois em que tu não vês uma foto, ou quase, vês desenhos à mão e que te explicam a pôr as ceras naquela colmeia. E eu disse, mas não, isto não pode ser natural. Então na rua, numa casa, numa árvore, ninguém vai lá pôr folhas de cera. Desde que nós começamos a usar esta apicultura, detecta-se então as abelhas muito mais dóceis. Aquele exemplo que a Sónia falou, um colega meu que também tem as tais colmeias normais, que faz a apicultura o mais natural possível,
mas ele não consegue ter as abelhas tão mansas como as minhas. Ele, cada vez que vai ao meu apiário, ele diz-me assim, mas que abelhas é que tu tens aqui? Isto são abelhas domesticadas de circo? Eu assim, então mas Ou tão porquê? drogadas. Elas estão drogadas. Então mas porquê? Ele assim, então mas eu venho aqui, não há uma abelha que venha de volta de mim. Eu cada vez que vou ao meu apiário levo 10, 15 ferroadas. E ele não trata também de maneira má. Só Não, que o facto não usa delas, químicos nem nada. mas usa as colmeias convencionais, por isso é que a gente diz, não tem nada a ver. Uma coisa Não- que não se é nota igual. tão bem é chegas ao pé de uma colmeia. Se ela estiver bem de saúde, não há uma abelha que venha ter contigo. A não ser Tipo, fazer não vais lá reconhecimento. mexer, né? Não vais chatear a abelha, não há uma abelha que venha ter contigo. Pois eu ia-vos perguntar, para uma pessoa que não entende nada, vamos imaginar que eu olho para uma colmeia, como é que eu sei, olhando para ela, o que é que ela realmente precisa? Há alguns sinais que ela nos dá? Eu normalmente gosto muito, como eu disse, gosto muito de estar na entrada. Quando a gente vai à entrada, Só no Só olhar estar não é ali. muito fácil de ver, no mas... olhar, não. Mas imagina, porque a gente não se põe à frente da colmeia. A gente mete-se assim de lado na colmeia. Estás ali um bocadinho. Se vem 2 ou 3 abelhas à direita de ti, já a coisa não está bem. Era o que eu ia falar. Se a gente estiver quietos numa colmeia saudável, elas não vêm. Elas estão a fazer a vidinha delas. Está tudo normal. Se Uma a gente colmeia olhar- que tenha os ácaros, as varroas, que vai de Sim. encontro ao que tu estás a falar, as abelhas, se tiverem muitas varroas, tu estás ao pé da colmeia, há sempre uma ou 2 ou 3 que vêm ter contigo, ou inspecionar, som ou diferente. fazem um som diferente, vão ali muito perto e se for preciso tentam de picar. Se a colmeia estiver bem de saúde, não se passa nada. Tu estás ali ou não estás, para elas é igual. Ok. Se a gente olhar para a entrada da colmeia e vê elas a entrar, e por exemplo, há uma doença lá dentro, há a varroa, as asas, a gente nota, tem que ter muito tempo de observação, temos de estar ali. Pois isso não é uma pessoa que chega não e é consegue uma pessoa saber. que chega ali e que vê assim logo. Mas só o comportamento delas a passar ao pé da gente nota-se logo. E depois é o abrir. Aí, pronto, mas isso já é um bocadinho mais à frente, não é só chegar e olhar para a colmeia, Ok. que também não se consegue ver assim. Mas o facto da pessoa chegar à frente da colmeia, se elas não vão, e não é ouvir e elas andarem ali, porque elas vêm sempre fazer o reconhecimentozinho delas. Mas há o som normal da abelha de fazer o reconhecimento e há o som de zzz, andarem ali. É E aquele então que depois aí, vai-se conhecendo com com o a tempo prática, e a observação. com a situação de estar lá ao pé. há apicultores que fazem apicultura há muitos anos e não notam nada disso porque as abelhas são sempre aquela coisa. E pronto. Estão Porque sempre o próprio atiçadas. ambiente também já O está. próprio ambiente já está assim. Há pouco tu falaste que quando ias a uma biblioteca vias poucos livros de apicultura. Foi por isso que vocês criaram o Apicultura Natural, o vosso livro? Foi um bocadinho por isso, por eu achar que há falta tanto de livros como de informação em geral. Porque eu gosto de escrever e porque tinha muita informação aqui na cabeça e então eu tinha que pôr por algum lado. Este livro é realmente para Sou iniciar. sincero, se fosse só por mim, Queres pode estar mostrar ali para descansada. aquela câmara o livro? O livro é feito por todas estas pessoas que estão aqui na capa, que sou eu e o Pedro, que é o apicultor principal. Depois temos os editores e os fotógrafos, que é a Mara e o João. Aparecem E temos aqui deste o nosso lado. mais pequenino, que ainda não faz muito caso das coisas, mas que já entra, já começa a ter uma noção do que é o mundo da coisa, mas está naquelas idades que não querem saber nada. E quem quiser adquirir o livro, onde é que o pode adquirir? Nas nossas plataformas. Ok. A gente, E o que é que pode encontrar, por exemplo, aí nesse livro? E pronto, como eu ia dizer, este livro é um bocadinho mais, não digamos que seja completamente técnico, porque não é muito técnico, mas é a dar um bocadinho a conhecer às pessoas, ou pelo menos foi esse o meu intuito, dar a conhecer às pessoas que existe outra forma de se começar na apicultura. As pessoas aqui ficam a saber da biologia da abelha, ficam a saber de como iniciar uma apicultura natural com as colmeias, não ensina a trabalhar diretamente com as colmeias, porque não é um curso, né? Não era possível fazer num livro só. Mas mostrar, se calhar, um bocadinho no geral, é que ele tem uma coisa diferente dos outros, é que tem muitas fotos. Tem muitas, Tem muitas Isso é imagens. muito interessante. É um livro. Torna-se visualmente também mais É um livro atrativo. muito visual. A gente tentou fazer uma parte em que as Apontamentos. pessoas, de apontamentos que as pessoas estão a aprender e vão pondo fixe. os apontamentos delas. Mas é um livro que, para mim,
Realmente tem muitas fotografias. Tem. Ele é bastante completo em nível É um fotográfico. bocadinho que eu achei, acho que faltava nos outros e que tinha muita curiosidade, e então optamos um bocado por fazer neste. Eu digo porque é assim, eu ajudei a algumas coisas, porque o livro é todo Ele praticamente a autoria da Sónia, porque ela é doida por escrever. Eu escrever ou ler é mentira. Esquece. Sei o que isso é, que eu também gosto muito de escrever. E ler é uma coisa demais. E a Mara também vai um bocadinho pelo mesmo caminho, também gosta muito de escrever e de ler, e como nos ajuda com a parte gráfica, então E este livro foi pensado, foi todo estruturado da maneira como eu acho que as pessoas, se forem seguindo, conseguem ir pegando no que é mais importante, que é saber porque querem fazer apicultura, e depois que existe várias formas de fazer apicultura, e depois a partir dali é assim, se eu tenho os meus valores e os meus princípios de querer as coisas naturais, se eu não gosto de químicos, se eu não gosto, vou por um lado, se não, posso ir fazer apicultura por outro, e aprendes na mesma a anatomia da abelha e como é que ela funciona e como é que ela trabalha. Se não, segues para o caminho natural, se for esse o que tens dentro de ti, e sabes que tens a colmeia top bar e a colmeia barré, e que podes seguir por ali dá exemplos de como é que isso funciona. É complicado eu agora encontrar assim aqui à mão, mas e depois, por exemplo, passamos pela inspeção, que é o que se aprende nas colmeias todas, só que a gente aqui fala da nossa maneira de fazer as coisas, porque a gente não fazemos uma inspeção tão rigorosa, a gente, se for preciso, passa 2, 3, 4. A gente passou quase um ano sem ir às abelhas, como fazia-se quase nos cortiços. Não é o ideal. Idealmente tem que ser com que regularidade? Tem que ser com alguma manutenção. Não tanta, porque os apicultores convencionais, se for preciso, há alturas que vão lá todas as semanas. A gente agora pode... Isso também é exagerado. É exagerado. E abris uma colmeia todas as semanas... Mas naquele tipo de colmeias não é exagerado. Porque tens sempre problemas e tens sempre trabalhos para fazer. Tens sempre que fazer. Neste tipo de colmeias pode-se dizer que é exagerado. Okay. Basta lá ires uma vez por mês. Basicamente, basta lá ires uma vez por mês. E às vezes nem é preciso abri-la. Porque a gente, se observar por fora, se vir a janela, se vir o estrado, a gente diz assim, não, esta colmeia continua a trabalhar, que foi o que a gente fez agora há 8 dias atrás. Fomos lá, vimos a janela, até foi de noite, porque estávamos a pôr lá em chames colmeias novas. E fomos de noite, espreitamos as janelas, a colmeia está a trabalhar, está a crescer, porque a gente fez o que tinha que fazer. Tem espaço, está bom, deixa trabalhar. Nem sequer vou abrir. E no outro tipo de apicultura isso não se faz. E é essas diferenças que são importantes no comportamento dela. Okay. Depois também fazem com que elas sejam mais calmas. Tudo. Fazem com que elas trabalhem de uma maneira completamente diferente. Por isso é que eles depois têm que mexer mais. Okay. Não é só a forma de se tratar. Agora, aqui nestas conversas eu tenho sempre aqui uma rúbrica que é o mitos ou verdades, relacionada então aqui com o tema do convidado, neste caso dos convidados. Então eu vou-vos dizer algumas frases, vocês vão dizer se é mito ou verdade e justificar muito rapidamente. Então, o primeiro é, as abelhas são naturalmente agressivas. Eu não acredito. Não são. Para mim é um mito. Isso porque a abelha está-se só a defender. Se passares por um enxame, seja lá um enxame onde for, na natureza ele está bem tratado, porque está tratado por elas. Se passares por elas, elas não te vão atacar se não mexeres. Agora, se elas sentirem barulho, se elas sentirem ruídos, aí sim, mas aí estão-se a defender. Faz parte. Conclusão, as abelhas não são agressivas. Não. Okay. O humano é que faz com que elas sejam agressivas. A segunda frase que eu gostava que vocês comentassem é: uma colmeia produtiva é sempre uma colmeia saudável. Também não. Não mesmo. Quer justificar? É assim, ela para ser produtiva tem que estar saudável. Agora, se nós não a tratarmos, se não tivermos pelo menos observação e perceber se ela está saudável e se vai deixando de estar, ela nunca vai conseguir ser produtiva. Portanto, a maneira, pelo menos como a pergunta está feita, pode-se dizer que não. Ok. Queres acrescentar alguma coisa? Porque é assim, senão a gente começa a crescer e... ter uma colmeia no quintal é perigoso para a família. É assim, as nossas abelhas picam, não é? Essa é complicada a dizer que sim ou que não. Pica. A gente não temos abelhas sem ferrão, que era o ideal a gente ter, para a gente poder ter num quintal. Agora, se a gente tiver as regras, a gente temos regras no nosso país, temos leis
que temos que ter uma certa distância. Uma abelha bem produtiva no quintal, para a gente andar ali a fazer movimentos, a gente realmente não aconselha, porque já tivemos, elas até um certo ponto deixam a gente movimentar-se, mas quando começam a ter uma prole muito grande, elas começam-se a defender, a fazer... Não é que ela não é que sejam agressivas, elas só não que são picam. agressivas, Pois. só que como a gente está ali a importuná-las, elas têm tendência a defender a Estamos a casa. incomodá-las, não é? Porque se reparares, Olha o caso muito rápido. Eu tive um enxame que criei desde pequenino, desde uma bola de abelhas do tamanho de uma mão, durante um ano, num quintal, em que elas entravam e saíam direito onde nós passávamos. Durante um ano nunca importunaram ninguém. Ao fim de um ano e qualquer coisa, todos os dias iam picar o meu pai. porque já Foi estavam 3 dias grandes. seguidos, Ok. tive que as tirar de lá. Ok. Mas pronto, mas já estamos a falar de um enxame bem Ok. grande. E Pois é. aí poderá ser por já ser grande ou por motivos de saúde também, né? Mas pronto. A gente tem que pensar que é assim, se tu estás num jardim de casa, tens o teu jardim cheio de plantas, tu vês lá abelhas, Sim. supostamente, deverias. Se vês lá abelhas, mas se andares por ali, elas não te fazem mal nenhum. Nenhum mesmo. É verdade. Agora, se tiveres uma colmeia em que elas estão a defender a casa delas, é a mesma Ok. coisa que tu estás a defender o teu filho, seja lá onde for. Elas têm que defender porque Claro. é o espaço delas. Claro. Portanto, a gente não aconselha muito num quintal, porque as pessoas depois começam a tomar um à vontade. Depois há crianças e há cães, há gatos que vão lá, que mexem. É e como outro também- animal, é como um cão. Um cão também é muito mansinho, mas se há ali outra pessoa ou há um dia qualquer que ele está mal disposto, ele morde. E a abelha é quase do mesmo género, elas não são agressivas. Mas são abelhas, há e dias picam. que elas, se for preciso, não estão bem e pronto, e depois aí picam, Tem né? que Mas não é se por isso que defender. se pode dizer que elas que são agressivas. Por último, a apicultura natural não é viável economicamente. Não para quem tem o pensamento convencional, não para quem pensa em criar abelhas só para o mel, porque a gente tem que pensar a apicultura natural como um conjunto. A gente, como ele já disse, o mel, o propólis, a cera, a gente pode tirar imensas coisas dela. Enxames. Ela pode ser viável. É viável. É preciso é saber tratá-la e é preciso saber aproveitar mais, não ter só aquela mentalidade E de se mel, calhar ter um mel, bocado de mel. paciência, não é? Não é resultados logo imediatos, não é? E como eu estava-te a dizer há bocadinho, a gente precisa saber o que é. Se tu não tens em ti que o natural e que queres aquilo e que os teus valores vão por ali, tanto faz ser a apicultura como a agricultura, não funciona. A apicultura natural é qualidade e não quantidade. É qualidade Não preciso dizer mais de nada. trabalho e de vida mesmo. Ok, agora vamos aqui a uma rúbrica que é o preferias, em que eu vos dou 2 opções e vocês dizem qual é que preferiam. Primeiro, preferias viver sem mel ou nunca mais observar uma colmeia? Qual é? Eu, nesse caso, preferia viver sem mel. Porque ele não come assim tanto, mas eu gosto. Olha, eu tenho dificuldade. Pronto. Mas Para não mim é mais ver fácil mais de uma abelha responder. também custa-me. Olha, eu não consigo responder a essa. Não? Não, essa custa-me um bocadinho. Ok, então segunda. Preferias ter uma colmeia para sempre saudável ou 100 colmeias muito produtivas durante 5 anos? Só uma e sempre saudável? Só uma. Eu também preferia ter Só só uma? Eu preferia. Ok. Preferias ensinar apicultura a uma criança curiosa ou um apicultor mais cético? A criança curiosa. De caras. De caras. É muito. É assim. É a vossa maior dificuldade? No que- sentido que é a vossa maior dificuldade de falar com os apicultores mais convencionais? A Eu já gente nem não consegue mudar a Não, eu mentalidade já nem das pessoas. considero dificuldade, já desisti. Eu ainda tento, é o meu trabalho todos os dias, né? Porque eu trabalho na net e as questões que as pessoas fazem e o que elas me dizem e os comentários que a gente às vezes recebe, a gente percebe que as pessoas estão naquilo e não abrem, não estuda, a gente tem muita coisa, se calhar não se estudar, não se perceber que existem outras coisas e é muito difícil. Uma criança está aberta a tudo. Seja uma criança ou seja um adulto, se tiver curiosidade e se tu ensinares e mostrares que há as duas hipóteses e as duas diferenças, Eles já vi ficam- que as pessoas tanto podem ir para um lado como podem ir para o outro. Pronto, Agora normal. um cético E nós também não levamos as pessoas para aquele lado porque é que nós achamos bem. Se a pessoa acha bem, tudo bem. Se a pessoa não acha bem, tudo bem. Agora, uma pessoa que já esteve na apicultura natural, normal, e entrar para a apicultura natural, posso dizer que são poucos. são E a maior parte deles nem merece a pena falar nisso porque não merece a pena.
Tu estás a falar e estás a ver aquelas pessoas em que tu percebes que estás a falar para aqui e está a sair por ali. São quase todos assim. É muito difícil porque as pessoas não sabem esperar. E têm aqueles conhecimentos muito enraizados e não admitem fazer diferente ou ver coisas novas. Eu acho que é muito por aí. Tu tens uma dor de cabeça. Eu vou à origem da dor de cabeça. E eu tomo umas gotas de própolis ou de outro remédio qualquer natural. Ela não sai agora, mas amanhã já não tens. E eu vou por aí. E tenho paciência porque eu sei que aquilo é assim. Tu tens uma varroa, a gente observa que ela não está bem, a gente dá um tratamento. Elas amanhã não estão bem, no dia não estão bem, mas no outro já estão. Um cético, ou uma pessoa que muda de uma para a outra, chega ali, tem uma varroa, isto mais rápido e melhor é isto. E que dá menos trabalho, que é o que Vamos dizem. e pomos, e a gente põe um antibiótico, como se fosse para a pessoa, é a mesma coisa. É a diferença entre uma pessoa ir com uma gripe para um hospital ou uma pessoa com uma gripe e vai para um ervanário. A mentalidade é a mesma. E são mentalidades muito diferentes. Muito diferentes. Agora, preferias uma primavera imprevisível ou um verão seco e sem floração? É um bocadinho o que a gente tem. É a primavera imprevisível. Sim. Porque assim para as abelhas, verão seco é sinal de quase como as pessoas. É Escassez. meter férias, parar, estacionar e acabou. Não E conseguem elas, fazer e nada. elas não metem férias e nem estacionam, portanto, é muito difícil. Por último, preferias instalar colmeias numa serra remota ou no centro de uma cidade? Voltamos ao início da conversa outra vez. A serra remota, se for uma serra realmente remota e que coisa, acho É que numa serra remota, é preferível. É claro que é preferível. Ok. Agora estamos quase a terminar, mas eu gostava de vos perguntar que desafios, se vocês tivessem que enumerar os principais desafios que enfrentam enquanto apicultores naturais, quais é que seriam? Principal, a minha dor de cabeça é ver alguém a pulverizar, seja lá o que for. Esse é uma dor na minha alma. A luta toda é contra os químicos. É uma luta incessante. E depois, eu noto esse desafio. O segundo desafio que eu noto é pedirem-me informações e dá-las e as pessoas não aceitarem. Não é possível, não. Dizerem que não é possível, que ninguém consegue produzir natural, não, isso não é natural, não há natural. Não vai, não é uma dificuldade imensa. E depois as pessoas perceberem realmente o que é natural. Como eu já te falei no início, para mim, eu acho que as pessoas, eu tenho que associar muito o cultivo às abelhas. E as pessoas não entendem isso. A gente pega, as pessoas foi como a gente. Eu estou a dizer isto, mas é porque é fruto já de experiência e de estudo e o que a gente já tem tudo vindo. o que a gente explica e ensina e mostra é à nossa conta. É à nossa conta. São à conta da nossa prática. De de levar erros. muito, e de perder muito e de coisa. Porque a gente já chegou a ter Em relação... vários apiários e já chegamos a ter 2 colmeias ali que a gente diz assim, ups, isto agora está a ficar coisa, mas a gente vai continuar. Mas em relação à tua questão, os desafios é de realmente as pessoas entenderem, ou a gente também, porque também é dificuldade, porque eu não sou agricultora e tenho muita dificuldade em fazer as coisas de forma natural, porque eu hoje planto e ando nisto todos os dias, eu hoje planto e aquela coisa, está lá já um bicho e depois está lá outro e o que é que eu tenho que fazer aqui? O terreno não está fértil e depois muito, eu planto um carradão de plantas para elas e aquilo também não nasce e não tem alimentação para elas. Isto é uma luta todos os dias, mas é uma luta que eu acho que é mais duradoura e é uma coisa que a gente pensa a médio e longo prazo, do que a gente dizer assim, não, então se não tem a coisa, vamos alimentar e está feito. E então eu noto, é uma das dificuldades que eu tenho muito isso, mas a principal para mim é uma dor de alma, ver as pessoas a pulverizar e acharem que não podem fazer mais nada. E o exemplo da dor de alma é que estás a ver aquela altura que está a começar a primavera, em que acabou o inverno e depois começa a aparecer a primavera. Os campos ali na nossa zona começam a ter muito trevo amarelo. E nós vamos ver as colmeias, é a altura que os enxames começam a crescer, a população. Então eu tenho lá exemplos em que eu vou lá uma semana no apiário e vejo os enxames, estão espetaculares, estão a precisar de mais caixas para ter mais espaço ou de mais topos com cera.
Vou lá na semana a seguir, andaram os vizinhos todos a pulverizar as ervas que estão nas vinhas, vão matar esses trevos todos. E eu chego ao pé da colmeia e tenho outra vez metade da população. E as abelhas mortas à frente da entrada. É frustrante. É muito frustrante. Não digas nada, né? É muito frustrante. Numa zona como a nossa, porque é assim, quem tem numa serra remota, elas funcionam consoante a floração que há ali. Há mais floração, elas crescem mais ou trabalham mais, há menos, elas reduzem um bocadinho. Nós não. Nós é assim, passamos o inverno em que elas já não tiveram muito fortes, se calhar, de comida, começa a primavera, começa as flores em abundância, a seguir cai veneno. Elas, coitadas, não sabem isso, né? Vêm a flor, vão lá, trazem. O que trazem para casa vai envenenar aquelas e as que lá estavam em casa. E então vamos começar do zero a meio da primavera, quando era suposto o enxame já estar mais de meio de tamanho, vá lá, de uma maneira assim depois geral. poder tirar de falar. mais mel e mais quantidade do que elas trabalharam, mas Por isso são desafios todos. é a luta todos os dias. É todos os dias. É como o exemplo da nossa vinha, só antes de terminar, depois eu calmo. A tal vinha que nós temos no terreno, que tínhamos lá uma vinha enorme, agora ficamos para aí com metade, mas aquela metade eu agora temei que não vai levar mais químicos. E há 2 anos que não leva químicos. O primeiro ano esquece, não deu nem um único cacho. Morreu tudo, desapareceu tudo. Este segundo ano, por enquanto, não querendo agorar as coisas, já temos algumas cepas com uns cachinhos bonitos. Vamos ver se até à maduração aquilo ainda se vai aguentar. É provável, depois dá-se todo um processo de regeneração e É a isso tendência mesmo. é que ao longo dos anos a coisa vá melhorando. É Agora, isso mesmo. e É paciência. preciso Muita. tempo e muita paciência e saber o que é que se está a fazer também. Porque a gente não é só deixar. E depois Que é as o que as pessoas dificuldades são têm- tantas que a gente às têm- vezes começa assim, epá, será que isto merece a pena? Mas merece. Para terminar, e agora vou deixar esta pergunta para quem sabe, que é, eu recebo uma pergunta sempre muito frequentemente, que é, que flores é que eu devo plantar na minha horta, no meu quintal, para atrair polinizadores como as abelhas? Que flores é que funcionam Todas. melhores? Todas? Quase todas. É o melhor, é o geral. Quase todas, porque é um bocadinho assim. A gente chega-se aí a fevereiro, a gente, pelo menos na nossa zona, temos as nespereiras. É as primeiras flores a quase que eu vejo ali na nossa zona, é um bocadinho essas. Aquilo começando a dar, é uma árvore. As pessoas não vão plantar aquilo agora Sim, sim. para dar aquele ano, não é? Há árvores. Há muitas árvores que vão dando, umas agora, outras depois, outras depois. E agora podia dizer assim, tu podes plantar camomilas, tagetes, qualquer erva aromática. Elas, a sálvia, elas gostam dos tomilhos, qualquer erva aromática. Elas gostam da vinha, da flor da vinha, que também lá vão. Elas gostam E da a cor da flor acaba por interferir ou não? interfere, só que o que a gente nota, e a gente às vezes ficamos assim um bocadinho frustrados, que é, eu planto, ou tenho ali uma planta que está linda, a gente tínhamos o terreno agora, sem mais nada, que era com umas margaridas, que eu não sei o nome científico, todas amarelinhas, tínhamos os campos cheios daquilo amarelo. A gente passou lá dias, olha para aquilo, não foi lá uma abelha. E é frustrante. É, porque a gente diz assim, então, mas e aquilo era selvagem, não fui eu que plantei. Porque toda a gente diz que o amarelo acaba por ser um atrativo para os insetos. Mas depois é assim, se tu não souberes, ficas assim, então, mas é o quê? É elas que não estão a vir aqui, que não há abelhas aqui, não... E se calhar não é isso. É porque Não, temos porque as outra... abelhas estavam lá, nós tínhamos Elas lá as estavam lá. colmeias. E passavam reto, passavam direto. E eu sei para onde é que elas estavam a ir. É porque havia outra planta que tem o néctar no seu ideal para elas tirarem, ou que tem o pólen ideal, ou que têm os nutrientes melhores que elas precisam para a colmeia, porque elas também escolhem isso. Aquela flor dá-te uns minerais, a outra dá-te outros, e elas sabem escolher isso. A gente com o nosso olho, ou pelo menos eu, que não sou uma agrónoma, não conheço assim tanto, elas sabem escolher isso tudo. E elas não foram àquelas, porque aquelas não tinham o que elas queriam, mas foram à outra. Como se plantares um campo de girassóis. Por isso é que a gente diz variedade. O máximo que puderes ter. Elas gostam de favas, elas gostam de tremecilha, elas gostam de qualquer planta que se ponha no jardim, os morangos. Elas gostam de Adoram tudo. borragem, que andam lá quase o Adoram ano inteiro. borragem, elas vão a tudo. Por isso é que a gente diz tudo. Portanto, se quiseres ter um jardim florido... No fundo, a estratégia aqui é ter um ambiente o mais biodiverso possível. Mesmo. Por isso é que eu há uns anos atrás comecei a estudar um bocadinho, a tentar perceber um bocadinho como é que conseguia ter esse tipo de sistema. Encontrei a permacultura, por exemplo, nesse aspecto, da gente conseguir ter um sistema em que se tem tudo.
temos árvores, temos arbustos, temos qualquer tipo de planta. A gente antes tinha um bocadinho o hábito de pensar que elas só iam ao rosmaninho, à urze, às lavandas, e às vezes as lavandas estão ali em flor e elas não vão lá. Não vão lá. E às vezes, eu cheguei a notar isso, tinha uma lavanda de uma qualidade num canteiro aqui, outro aqui, duas qualidades diferentes de lavanda. Um cheio de abelhas, Um o outro cheio de nem ia abelhas uma. e outro não ia lá nenhuma. Elas é que sabem. Elas é Mesmo, que sabem. mesmo. Por isso é que eu digo, monoculturas é para esquecer com abelhas. A gente às vezes tem, vamos plantar muito rosmaninho que elas gostam. Gostam, se não tiverem mais nada, elas vão ali. E mas na, só ou vão na altura ideal. Mas só vão naquela altura em que elas acharem que lá devem ir. Depois não tem mais nada para comer. Pois. Portanto, monoculturas é para esquecer. O ideal até seria uma estratégia de cultivar uma série de plantas que entram em floração em momentos distintos, momentos porque assim diferentes. nós conseguimos manter a alimentação delas ao longo do ano. Eu ao criar lá aquilo que a gente estamos a criar, que não temos nada ainda, digamos, de coisas, porque as coisas também demoram tempo. E dão trabalho. E a gente tenta árvores, arbustos, as que são mais perenes, as que não são, as plantas do dia a dia, ou o que a gente come, por exemplo, sei lá, um courgette, uma planta que elas gostem, que seja para a gente tirar o nosso alimento, a gente vai colocando, mas pensar num ano inteiro. Há muita flor que a gente tem uma que a gente nem sequer sabia que elas gostavam de ir, que é a crista de galo. Sim. Aquela que faz árvore, Sim. ela Elas são doidas com aquilo. multiplica-se em flores. E aquilo dá muito, dá 2 vezes por ano pelo menos. Está a dar agora e depois chega a uma altura perto Mas do inverno que outono, É agosto, inverno. agosto, setembro, Não, se não estou em erro. que é Agosto, mais setembro, para a a frente segunda também. floração. talvez. Acho que é isso. Mas sei que é numa altura que a gente não vê grandes flores. E elas às 8 da manhã já andam ali. Portanto, a gente tem que procurar um bocadinho a variedade. Portanto, variedade. É como tudo, e é como para a todas. agricultura Sim, sim. mais simples e Como a melhor gente. também é ter a biodiversidade. Sim, sim. E tem sido uma tendência, por mais que não seja, porque agora também com esta questão das políticas agrícolas, também eles estão a forçar que os agricultores também diversifiquem um bocado os seus cultivos, porque se todos os agricultores fizerem só monoculturas, o que vai acontecer é que depois vamos ter problemas seríssimos. E não é? Cada vez mais. Temos Cada muitos vez mais. problemas. As monoculturas, para nós, só trazem problemas, só trazem pragas, só trazem tudo. Se a gente tiver sei lá, qualquer coisa plantada e tiveres uma couve ao lado, os pulgões se calhar vão para a couve, não vão para a outra coisa. Sim, sim. Não é? Sim, Aquela, sim, eu sim. não sei Olha, explicar muito isto sim, porque sim, não, sim, o sim. Exemplo. meu estudo nisso é muito, Sim. muito reduzido, mas eu percebo por que lá tenho e por que vou vendo. Se eu tiver uma planta que se calhar eu não faço caso nenhum ou não é para eu cultivar, mas vai para ali o bichinho e não me vai comer outra coisa. E com O as abelhas exemplo é do uma nosso coisa. colega que eu falei há pouco, que é o Abílio, ele também lá tem uma parte de horta e então na horta houve um ano que os vizinhos perguntavam-lhe: o que é que se passa este ano? O que é que estás a fazer contra os pulgões das couves? A gente tem as couves minado de pulgões. Ele disse assim: vocês podem lá e ver, as minhas couves não têm um único pulgão. Porquê? Ele ao lado tinha semeado trevo. Pois. Então os trevos estavam cheios de pulgão, pois estavam, mas Pois. as couves estavam limpas e ele não Pois. pôs produtos nenhums nem teve trabalho. Pois. São chamadas plantas companheiras, É. não é? Ora, aí está, é um exemplo espetacular. E por isso E é a que nossa gente luta é se esta devia todos os unir. dias. É. Tanto o apicultor como o agricultor, o bom agricultor. Sim, porque também se um agricultor tiver um campo onde está povoado de insetos auxiliares, desde joaninhas, desde abelhas, também as culturas vão produzir muito mais. Então, Claro. eu também acho que sim. Começaram a ser mal ensinados que para dar flor pulverizam, para tem flor a mais vão deitam abaixo à mão. Então se os polinizadores fizerem esse trabalho não é muito melhor? É. Mas É. pronto. Isso é difícil de meter na cabeça de algumas é pessoas. Se vocês tivessem a oportunidade de deixar uma mensagem para o futuro, o que é que diriam? Sejam o mais naturais possíveis. Tanto em agricultura, como em apicultura, como em tudo. Até na vida. Até Mesmo, na vida. mesmo. É mesmo, na vida mesmo. Porque isto é desde a idade, eu digo, dos nossos pais, dos meus pais, que têm 70, 80 e poucos anos, começaram a ser ensinados ao contrário. Que era que usar químicos é que era bom, depois começou a ser as monoculturas, e estamos chegamos a uma altura, uma situação que nem agriculturas, nem apiculturas, nem a saúde das pessoas, tudo cada vez está pior. E as pessoas custam-nos a entender porquê, e isto tudo vai ter a ver com a alimentação. Então isto é tudo uma bola. Por isso eu digo, quanto mais natural nós pudermos ser, E mais melhor na vamos natureza. estar. As pessoas têm que se conectar um bocadinho mais com a natureza mesmo.
Não é só o ir à praia no verão, não é só o fim de semana em que a gente vai fazer uma caminhada que está muito na moda, né? As caminhadas pelos trilhos e não sei o quê. Se a gente for a reparar, as pessoas sentem-se bem quando vão ali, não é? Só que depois temos que pensar no resto das nossas ações, porque se a gente continuar a comprar o que não é bom e a alimentar-se com o que não é bom, não vamos a lado nenhum. E as pessoas precisam, acho que, talvez conhecer um bocadinho mais, procurar estudar e tentar saber um bocadinho mais, e se as pessoas se ligarem um bocadinho mais à natureza, ela ensina um bocadinho e recompensa. E recompensa e recupera-nos. É isso. Para quem vos quiser saber mais sobre vocês, quem vos quer encontrar nas internets da vida, onde é que vocês estão? Apicosta. É só pesquisar por Apicosta. Apicosta estamos... Instagram, TikTok, YouTube, em todo o lado a gente está quase os nossos telefones lado, muitas das vezes nos ligam para perguntar isto e aquilo, a gente ajuda toda a gente de boa vontade. O livro também, se quiserem, nas redes, está lá tudo, tem lá os contactos. Vocês têm todos. Site? Neste momento não. Redes então. Só as redes. Olhem, foi um gosto conversarmos aqui, acho que foi uma hora bem passada. Já passou de facto, as abelhas, eu sempre tive muito respeito pelas abelhas. O meu avô tinha algumas colmeias, neste momento também estão totalmente inativas e, portanto, quem sabe um dia eu também recupero essa atividade. As abelhas são um ser vivo incrível, trazem-nos muitos benefícios e que bom que vocês, com a vossa atividade, fazem um respeito também pelo meio ambiente, muito interessante, esta apicultura mais natural, que é aquilo que vocês defendem e praticam. Espero que também sirva de incentivo para outros apicultores, porque de facto também o planeta vai agradecer todas estas práticas mais amigas do ambiente. Portanto, foi um gosto conhecer-vos. Espero que mais pessoas tenham ficado interessadas em conhecer o vosso trabalho, porque de facto é muito bom. Estamos cá para receber, não é? Isso mesmo, sempre de boa vontade. Nós é que temos que agradecer. No que pudermos ajudar, estamos cá para isso. Por nos teres encontrado e nos convidares. Muito obrigada. Quanto a mim é tudo, dou por terminada então mais um episódio deste podcast Nas Quintas dela. Meu nome é Rosa Moreira, sou a criadora e gestora de conteúdos da Cientista Agrícola e aqui neste espaço eu tenho a honra e o privilégio de estar a conversar com pessoas inspiradoras ligadas aqui a este tema da sustentabilidade, do ambiente, da apicultura, da agricultura, porque de facto todas estas áreas elas estão relacionadas de alguma forma e é sempre importante mostrar que dá para fazer bem, natural, com poucas intervenções e com respeito pelo ambiente acima de tudo. Da minha parte é tudo, vemo-nos no próximo episódio, já sabem, sempre com a agricultura e hoje com a apicultura em primeiro lugar. Até à próxima!